Nós vamos estudar essa semana o problema de uma partícula confinada numa caixa unidimensional infinita. Um problema onde o potencial vai ser infinito para x menor que A, vou chamar essa de região 1, infinito para x maior que L, vou chamar essa região de região 3, e vai ser zero para x entre 0 e L, vou chamar essa como região número 2. A boa notícia é que, resolvendo esse problema, nós vamos conseguir concretizar um pouco aquilo que a gente vem trabalhando nas últimas 2 semanas. Nós vamos poder, num caso simples, obter a função de onda, discutir a localização dela através do módulo de psi ao quadrado, olhar os espectros de energia que ela pode admitir, enfim, tornar um pouco mais concreto o problema da mecânica quântica. A má notícia é que não existe problema físico com um potencial infinito, então isso não pode representar um problema real. Nós temos sim problemas onde as partículas estão confinadas. O problema de, entre aspas, parar um átomo, que é um problema experimentalmente interessante, ele representa um pouco isso, né? Só que, nesse caso, o potencial não vai ser descontínuo, ele vai ser contínuo. Mas vamos fingir que isso é verdade e vamos entrar nesse mundo da partícula em uma caixa unidimensional infinita e concretizar um pouco mais a mecânica quântica com isso. A primeira coisa que nós vamos fazer é resolver a equação de Schrödinger. Sempre. Sempre que a gente começar a trabalhar com o problema de mecânica quântica, nós vamos resolver a equação de Schrödinger. Nós vamos resolver essa equação de Schrödinger para a região 1, para a região 2 e para a região 3. E impor que a função de onda seja contínua e as suas derivadas também nessas passagens da região 1 com a região 2 e com a região 3. Vamos lá então. Na região 1, ou seja, para x menor do que zero, o potencial vai ser infinito. A equação de Schrödinger vai ficar então dada por essa expressão. A única solução que a gente vai ter possível para esta equação, na região 1, é se a função de onda for igual a zero. Ou seja, se a probabilidade da partícula ser encontrada nessa região for igual a zero. Ou seja, a partícula não consegue entrar na região 1. Então, a solução para a função de onda na região 1 é que ela é igual a zero. Na região 3, nós também, ou seja, para x maior do que L, o potencial também vai ser infinito. Então, tem um problema parecido com aquele colocado lá em cima. Significa que a função de onda na região 3 também vai ser igual a zero. A partícula não vai poder entrar na região 3. A probabilidade de encontrar ela na região 3 vai também ser igual a zero. E na região 2? Na região 2, ou seja, para x maior do que zero, menor ou igual a L, o potencial vai ser igual a zero. Significa que a equação de Schrödinger vai ser dada por essa expressão que eu estou colocando aqui. Então vai ser esta equação com o potencial igual a zero. Antes de resolver essa equação diferencial, vale a pena passar esses termos que estão colocados aqui para o lado direito da equação. O que acontece quando a gente faz isso? 2m vai para cima, menos vai para o lado direito, então eu vou ter então, 2m e o menos vai para cima, h cortado vai para baixo, h cortado ao quadrado, e nós acabamos com a equação que está colocada aqui.
Eu vou chamar K2 como sendo 2ME sobre H cortado ao quadrado. E mais adiante a gente vai entender por que eu estou usando essa nomenclatura. Quando eu substituo K2, ou seja, 2ME sobre H cortado ao quadrado, nessa equação, eu obtenho finalmente que a segunda derivada da função de onda com relação a x vai ser igual a menos k ao quadrado psi de x. Isso é a função de onda psi de x na região 2. Então essa aqui vai ser a função de onda na região 2. Vamos então resolver essa equação diferencial. Vamos trabalhar um pouco mais essa equação diferencial. Nós queremos então obter a função de onda na segunda região, que é dada pela equação que eu coloco aqui à direita. Eu reproduzo o que eu tinha feito na página anterior. Muito bem. Uma função cuja segunda derivada vai me dar menos uma constante vezes a própria função, ela pode ser uma função seno ou uma função cosseno. Vamos, por exemplo, fazer a segunda derivada de uma função seno de, por exemplo, kx. Isso aqui vai ser igual a k vezes a primeira derivada da função cosseno de kx, que vai ser finalmente menos k ao quadrado seno de kx. Ou seja, a segunda derivada de uma função seno me dá menos k ao quadrado vezes a própria função. Então, seno satisfaz a equação. Cosseno vai ser a mesma coisa. Se eu quiser a segunda derivada do cosseno, eu vou obter menos k ao quadrado cosseno. Portanto, a solução mais geral na região 2, para a função de onda, vai ser dada como A seno de kx mais B cosseno de kx. Ok? Beleza? Conseguimos obter aqui já a solução desta função de onda para esta equação de uma maneira geral, que é a função de onda na região 2. Agora, a função de onda na região 1 para x igual a zero tem que ser igual à função de onda na região 2 para x igual a zero. Porque a função de onda tem que ser contínua. E a função de onda na região 1 para x igual a zero, e em todo espaço, é igual a zero. Isso significa que a função de onda na região 2 para x igual a zero, que vai ser A seno de zero mais B cosseno de zero, tem que ser igual a zero. Bom, seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Bom, significa que zero vai ser igual a B. Eu tenho aqui esta condição de que B é igual a zero. B foi tirado como sendo igual a zero porque a gente obrigou que a função de onda em x igual a zero seja contínua. E na região 1 ela é igual a zero. Vamos agora fazer a mesma coisa para a região 3. Impor que a função de onda na região 3, que é zero, nós já vimos isso, e a função de onda na região 2, em x igual a L, sejam iguais, ou seja, que a função seja contínua nessa região. Então, se na região 2 de x igual a L, tem que ser igual a psi na região 3 em x igual a L, e nós já vimos que a função de onda na terceira região é zero. Portanto,
A seno de KL mais B cosseno de KL igual a zero. Mas B é igual a zero, nós já vimos. Então sobrou apenas que A seno de KL seja igual a zero. K igual a N π sobre L. Por exemplo, se N igual a 1, eu vou ter que seno de π L sobre L, que é seno de π, igual a zero. Ok, funcionou. Por exemplo, se N for igual a 2, eu vou ter que seno de 2π sobre L igual a zero. Vou fazer isso aqui, ó. A seno de 2π sobre L vezes L igual a zero. Esse aqui é seno de 2π. Ok, igual a zero. Então, nesse caso, nós obtivemos, fazendo que a continuidade da função de onda em x igual a zero e em x igual a L, duas condições, que B igual a zero e que K igual a Nπ sobre L, que vai nos dar a condição de quantização. Ok? Estamos indo bem. Vamos continuar a nossa trajetória de obter a função de onda. Nós já descobrimos que a função de onda na região do 1 é zero, que a função de onda na região 3 é zero, que a função de onda na região 2 vai ser igual a seno de nπx sobre L. Beleza, ótimo. Como é que nós vamos determinar A? Nós já vimos que essa constante é a constante de normalização. Nós já vimos que quando nós resolvemos a equação diferencial, a equação de Schrödinger, para qualquer função, no caso, para a função na região 2, ela é definida a menos de uma constante. Vamos só mostrar isso para ficar claro que ela é definida a menos de uma constante? Mostrar isso um pouco melhor. Por exemplo, vamos pegar o caso onde ψ de x é igual a 20 seno a segunda derivada de ψ de x vai ser igual a essa constante ao quadrado, tem um sinal de menos aqui, vezes ψ de x. Agora, se eu pegar ψ de x como sendo 80 seno de nπx sobre L, eu vou obter a mesma equação. Façam isso, façam essa função e mostre isso. Significa que, quando eu resolvo a equação de Schrödinger, eu determino ela a menos uma constante, que é esta constante que está colocada aqui. De onde que eu tiro essa constante? Eu tiro essa constante obrigando que a função de onda seja tal que a probabilidade de encontrar partícula em qualquer lugar do espaço que é dada pelo módulo ao quadrado, seja igual a 1. Ou seja, nós estamos convencionando que a partícula está em algum lugar. Isso vai ser igual a integral de menos infinito até zero da função na região 1 ao quadrado, mais a probabilidade de encontrar ela entre 0 e L, e aí a função na região 2, módulo ao quadrado,
mais a probabilidade contra ela entre L e infinito. Nesse caso, a função vai ser dada pela função da região 3. Muito bem. Agora, nós sabemos que a função na região 1 é igual a zero. A integral é igual a zero. Na região 3, ela é igual a zero. A integral vai ser igual a zero. Isso significa que a condição de normalização de contrapartícula em qualquer lugar do espaço vai ser dada pela integral de zero até L de psi2 de x módulo ao quadrado dx. Vai ser igual a ao quadrado integral de módulo de seno de npx sobre L ao quadrado. Bom, essa função é real, isso vai ser o próprio seno ao quadrado dx, que é igual a 1. Vamos resolver essa integral. Quando a gente resolver essa integral, nós vamos obter a condição de normalização. Vamos lá então, vamos resolver nesse momento esta integral. Bom, pessoal, eu dei uma paradinha para fazer café, ninguém é de ferro, servidos. E nesse meio tempo escureceu, eu estou no meu sítio, tive que ligar a luz. E vamos lá, a gente parou nessa integral. Para eu resolver essa integral, eu vou fazer um macetinho, eu vou dizer que cosseno de 2x é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Significa que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Bom, então esta integral vai ser dado por... Vou tirar esse a para fora, né? Fica mais fácil. 1 é igual a ao quadrado integral de 1 menos cosseno desse argumento, npx sobre L, dx. Eu vou botar esse 2 para fora também. Vou botar a ao quadrado sobre 2. E essa integral é de 0 até L. Nós vamos ter o primeiro termo, de dx, que é 1 vezes dx, e o segundo termo vai ser integral de 0 até L de cosseno de np. Opa, 2, né? Esqueci o 2 aqui, ó. Então, faltou colocar aqui um 2. Então aqui vai ser cosseno de 2np x sobre L dx. Agora está certo, né? Bom, esse primeiro termo aqui dá L menos 0 vezes A sobre 2. Então esse primeiro termo vai dar L A ao quadrado sobre 2. Esse segundo termo que está colocado aqui vai ser proporcional a seno. Derivada de seno é cosseno, integral de cosseno é seno, vezes as constantes que saem colocadas aqui do próprio argumento. Então isso aqui vai ser seno, vai ser uma
algumas constantes que estão aqui relacionadas, seno de 2nπl sobre L, portanto, seno de 2nπ, menos seno de zero. Ora, seno de 2nπ é zero. Seno de zero é zero. Isso aqui vai ser igual a L ao quadrado sobre 2. Implica que, se isso é igual a 1, A vai ser igual a raiz de 2 sobre L. Ótimo. Temos então a função de onda. A função de onda na região 1 e na região 3 são iguais a zero. E a função de onda na região 2 vai ser dada por raiz de 2 sobre L seno de npx sobre L. Ótimo. Excelente. Estamos indo bem. Nós agora vamos olhar a questão da energia. Nós vimos anteriormente, acho que foi aqui, não? Foi aqui. Quando nós fizemos a função de onda contínua em x igual a zero, tivemos que b igual a zero. Quando fizemos que ela fosse contínua em x igual a L, nos deu que k igual a nπ ao quadrado sobre L. Ótimo. K igual a nπ sobre L, não tem quadrado. E vocês devem lembrar que a gente chamou de k ao quadrado como sendo 2me sobre h cortado ao quadrado. Isso significa que, botando esse termo do lado direito, vai ser igual a n2 π2 sobre L ao quadrado. Logo, a energia depende do número quântico com n, vai ser igual a h cortado ao quadrado, π ao quadrado, sobre 2m, h cortado, 2m, L ao quadrado, vezes n ao quadrado, com n igual a 1, 2, 3, etc. Muito bom. Obtivemos a função de onda e obtivemos também a energia. Quer dizer, resolvemos matematicamente esse problema. Recordando, recapitulando, nós estamos olhando o problema de uma partícula numa caixa unidimensional infinita. Obtivemos a função de onda na região 1 e 3 como sendo igual a zero. Impusemos que a função de onda na região 2 fosse contínua em x igual a zero e x igual a L. Com isso, nós tiramos que... E também que a função de onda representasse integrada a seu módulo ao quadrado em todo o espaço a probabilidade de encontrar uma partícula que nós denominamos como sendo 1. Fazendo isso, que nós fizemos ao longo dessas últimas transparências, nós obtivemos a função de onda e a energia. Ou seja, resolvemos o problema. Eu agora queria que vocês refizessem todas essas contas em todos os detalhes. Vocês, no papel. Esse é um caso simples que vocês vão poder fazer sem muita dificuldade e
importante que vocês façam essa equação diferencial e essas condições aí colocadas e obtenham o mesmo resultado. Eu vou dar um tempinho para vocês refazerem essas equações e volto logo mais, volto já já, interpretando a função de onda, probabilidade contra a partícula, como é que é a cara da função de onda e a cara do módulo ao quadrado da função de onda, e depois eu vou discutir o espectro de energia obtido por esse problema fictício. Então a gente volta a se encontrar já.